Boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos iniciar agora a live Despertar Espiritual. Agora, lições de Eckhart Tolle. Nossa apresentação aqui. Espero que seja uma mensagem que vocês gostem e que ajude vocês a evoluir no desenvolvimento individual aí de cada um de vocês. Eu gostaria de começar manifestando a minha gratidão, em primeiro lugar, por estarmos aqui juntos, podendo disseminar essa mensagem. Agradecer de todo o coração, individualmente, a cada um de vocês que está aqui, assistindo essa live. Gostaria de agradecer o incentivo que eu recebi dos meus amigos e colegas do Amor Consciente e todo o apoio na divulgação para que essa live pudesse acontecer. E, igualmente, agradecer a presença aí a todas as outras pessoas, sejam elas membros de outras irmandades, grupos de apoio, ou de qualquer outro tipo de organização. Bem, a primeira coisa que eu queria fazer aqui é mostrar para vocês, eu estou aqui no meu estúdio caseiro e tenho aqui uma segunda vez, muito obrigado pela presença. E conforme muitos de vocês já perceberam, a gente vai usar como ferramenta de comunicação o chat do YouTube. Né? O que talvez vocês não saibam é que eu, a partir do estúdio aqui, posso projetar as imagens daquilo que vocês escrevem na tela. Né? Então, apenas para exemplificar, aqui estão projetando imagem de comentários aí, de cumprimentos recebidos de vocês. Muito obrigado aí, boa tarde a todo mundo. E então, eu gostaria aqui que vocês colocassem aqui, então, qualquer comentário que vocês tiverem, né, que vocês fossem se manifestando aqui no chat, para a gente experimentar se está funcionando. Eu gostaria de que vocês colocassem aqui nos comentários em que lugar do planeta Terra, em qual cidade ou em qual país vocês estão, para a gente saber se de fato está funcionando. Ó, bem-vinda, Silene, está no Paraná. Vamos ver quem mais que consegue aí se comunicar. Né? Toda a nossa interação vai ocorrer por aqui. Muito bem.
Outra questão que eu gostaria de saber é se vocês já tiveram bem-vinda, Fátima de Goiânia, José Antônio de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, né? Tem gente chegando ainda, a audiência está subindo, mas nós vamos para frente. A próxima questão que eu gostaria de colocar, para vocês responderem para mim, até para a gente se orientar aqui, é sobre se vocês tiveram algum tipo de conhecimento anterior da obra do Eckhart Tolle. Se alguém já teve, já leu livros, ou já assistiu alguma coisa, né? Pode, por favor, colocar aí no chat, nos comentários, que vai servir para minha orientação. Tem mais gente chegando, a audiência está só subindo. Muito bem. Tem mais gente de São Paulo. Boa tarde, Maria. Para quem não sabe, os comentários de vocês vão para a projeção. Sob o meu controle aqui no estúdio. Muito bem. Outra coisa que eu queria agradecer, né, vocês devem ter visto o vídeo que eu fiz, o trailer aqui da nossa live, chamando para participar, e que eu vi hoje na hora do almoço, vocês estão vendo aí na tela, ele foi visto por mais de 3.500 pessoas na hora do almoço. Então, nós vamos ter aí um número significativo de pessoas seguindo esse trabalho, seja agora com a gente, seja a posterior com a gravação, os vídeos que a gente vai deixar no YouTube a posterior. Okay? Muito bem. Mais uma vez, então, obrigado aí a todos pela presença. Conforme eu divulguei no vídeo de introdução, a nossa agenda hoje, ela tem várias partes, né? Eu vou começar explicando um pouco sobre quem é essa figura, para muitos misteriosa. Vou contar muito rapidamente por que eu estou falando dele. Depois eu vou falar com vocês, na parte central aqui da apresentação, sobre a espiritualidade da maneira como Eckhart Tolle trabalha. Vou exemplificar isso com dicas e frases, e nós vamos colocar isso em prática por meio de uma sessão concreta aí de aquilo que as pessoas normalmente chamam de meditação, mas que talvez não seja exatamente uma meditação. Nós vamos, nesse momento aí, ter a oportunidade de não só ouvir, mas de praticar. Muito bem. Vamos, então, contar um pouco quem seja esse homem, né? Em primeiro lugar, ele nasceu com outro nome, bastante parecido, mas ele nasceu com o nome de Ulrich Keller, na cidade de Lünen, na Alemanha, em 1948, quando fazia apenas 3 anos que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. E naquele momento, o país ainda estava em ruínas. Os pais dele mantinham uma relação bastante complicada e que
levou eles a se separarem logo no começo da adolescência do Ulrich. E talvez estranho aqui na nossa cultura brasileira, quando o pai resolve se mudar para a Espanha, ele tinha 13 anos, ele resolve ir junto com o pai. Mas o pai não era uma pessoa muito disciplinada ou exigente, ele não gostava muito de ir na escola, e aos 15 anos acabou abandonando os estudos formais. Largou o ensino médio, mas, ao mesmo tempo, começou a ler livros esotéricos aí, de vários tipos. Quando ele se torna um adulto pela lei europeia, né, dos 18, né, logo em seguida, aos 19, ele resolve se mudar sozinho para morar na Inglaterra. E para ganhar a vida, ele começa a dar aulas de alemão, que ele aprendeu de criança, e de espanhol, que ele aprendeu na adolescência na Espanha. E nesse processo, ele começa a conhecer um número bastante significativo de pessoas interessadas em línguas, né, que são pessoas de certo nível cultural, e isso fez com que, muito tardiamente, aos 22 anos, ele resolveu correr atrás dos estudos dele e ingressou num curso de filosofia e de psicologia. Ele completa o curso normalmente e como um aluno, não dos mais exemplares, mas entre os primeiros. Ao ponto que 6 anos depois, aos 28 anos de idade, ele foi convidado para fazer um curso de doutorado em filosofia em Cambridge. Só que isso não deu certo para ele. Ele acabou, em poucos meses, caindo em depressão e depois de pouco menos de um ano de estudos no nível de doutorado, ele simplesmente abandonou a universidade. Acabou ficando em crise por uns quantos tempos, e no meio dessa crise é que ele teve as primeiras ideias, né, dessa espiritualidade que ele propõe. Né? A primeira ideia, né, aquilo que ele conta, despertou essa questão dentro dele, é que ele passou pela cabeça dele um sentimento do tipo: eu não aguento mais viver comigo. E quando ele passou a analisar esse pensamento, ele ficou pensando: como é que é possível? Eu não aguento mais viver comigo, então eu sou dois. E começou a analisar isso, e a partir dali é que começaram a nascer essas ideias que a gente vai detalhar hoje. O primeiro público que ele teve foram os próprios colegas de universidade, que começaram a consultá-lo para se aconselhar com ele. Na sequência, ele teve um insight dizendo que ele deveria, por alguma razão que ele não conta, estar não na Inglaterra, mas no oeste dos Estados Unidos, no oeste americano. E aí ele começa a viajar, vai e volta várias vezes, e nesse processo ele vai desenvolvendo mais ideias, né, que vão gerar os livros na sequência, e aí ele resolve mudar o nome dele. Mas fez tudo isso de uma forma muito simples, né, ao ponto que ele conta, por exemplo, que nessas viagens, por um período, para ganhar dinheiro, ele trabalhou como vendedor de tomates na Califórnia, na costa oeste americana. Mas ele acabou se instalando, né, e morando, está lá até hoje, em Vancouver, no extremo oeste do Canadá, na costa sul. Lá, em 1995, ele se casou com a Kim Eng, que é a esposa dele até hoje, mas eles não têm filhos. A Kim tem uma filha, isso
eu escutei no vídeo dela, de um relacionamento anterior. Isso é basicamente tudo que a gente sabe da vida privada dele, né? Ele não gosta de que se divulguem coisas sobre a vida privada dele. Aparentemente, é um segredo militar. Muito bem. Ainda assim, nós temos bastante material e podemos acompanhar, a partir daí, na verdade, a história dele por meio das publicações. Porque logo depois de se casar, ele começou a escrever, de fato, aquilo que a gente conhece hoje como texto. E em 1997, acabou sendo publicado pela primeira vez o livro mais conhecido dele, que é O Poder do Agora. O detalhe é que saiu por uma pequena editora lá na cidade de Vancouver, onde ele morava, com uma tiragem de apenas 3.000 exemplares. O livro acabou circulando entre os amigos dele, acabou tendo algum sucesso, chamou a atenção de uma editora um pouco maior na Califórnia, que resolveu reimprimir o livro em 1999, com uma tiragem de 20.000 livros. A partir daí, começou a ser feito também um trabalho de imprensa, e ele acabou sendo chamado para participar de um programa de televisão extremamente famoso nos Estados Unidos, continua até hoje, que é o programa da Oprah. A Oprah Winfrey é uma atriz, é um programa famoso na televisão, tem um clube do livro, e ela gostou do livro dele, incluiu o livro dele no clube do livro da Oprah. E foi aí que, há 20 anos atrás, ele começou, então, de fato, a ser famoso. Para fazer história curta, nesses 20 anos, ele não escreveu mas escreveu 14 livros. Vocês têm aí a bibliografia toda dele, que está disponível em português. Não vou aqui citar cada um dos livros, mas é um número significativo. Um escritor prolífico e que acabou se transformando num best-seller em escala mundial. Aquele primeiro livro, O Poder do Agora, já vendeu 8 milhões de exemplares em todo o mundo, em dezenas de idiomas. Está disponível também em português para a editora Sextante. E ao todo ele vendeu 12 milhões de livros, o que é um número bem significativo, mas mostra que todos os outros livros que ele escreveu depois, eles acabaram, na verdade, não repetindo o mesmo sucesso inicial, embora a gente considerar que uma venda média de 500 mil de livros em cada um deles é um número bastante importante que muita gente gostaria de ter como resultado. Muito bem. Então, esse é o Eckhart Tolle como indivíduo. A segunda questão que eu prometi falar é por que eu estou falando dele. E quem me conhece sabe que eu não sou dessa área, né? Desde criancinha eu trabalho com informática. Tive um primeiro relacionamento que durou 25 anos, que só sobrou. Tive que me virar, como todo mundo, para retomar a vida. Não foi fácil, mas acabei fazendo. E logo depois, em poucos anos, acabei enfrentando, num membro dessa nova família, a presença da doença da dependência química. Nesse processo, eu fui parar nas redes de grupos de apoio. Eu conheci o padre Haroldo Hahn, conhecido aí como o terrível jesuíta, com o qual eu acabei desenvolvendo um relacionamento pessoal que se transformou numa amizade, inclusive, né? Ao ponto que, quando eu escrevi o meu livro,
né? Isso nasceu de troca de ideias com o Padre Haroldo sobre a oração da serenidade, né, que é uma oração muito usada nos grupos de apoio. Ele acabou me honrando com o prefácio, né? De fato, foi um dos últimos prefácios de livros que ele escreveu, porque meu livro foi publicado em maio e ele faleceu em 30 de novembro do ano passado, com 100 anos e alguns meses de idade. Se vocês não conhecem esse livro ou quiserem acessar para ver, tem aqui o link para vocês acessarem. Eu vou compartilhar com vocês no chat. Vocês podem dar uma espiadinha aí enquanto a gente vai avançando. Muito bem. Nesse processo de conversas com o Padre Haroldo, no último ano de vida dele, eu tive diversas conversas com ele, visitei ele regularmente e ficaram muitas ideias incompletas e alguns desafios que ele me deixou. Um deles é publicar esse livro das 7 chaves da oração da serenidade em inglês. E para isso ele me colocou em contato com um jesuíta americano chamado Joseph Tetlow, que acabou me indicando a fazer contato com uma editora nos Estados Unidos, na qual, de fato, eu tinha conhecimento de uma autora que tinha vindo ao Brasil fazer palestra nos Alcoólicos Anônimos, e comecei a conversar com ela, até que veio a pandemia. Infelizmente, esse processo ainda não se completou, mas toda essa busca aí, estou citando apenas aí os contatos mais famosos, obviamente falei com muitas outras pessoas, entrei em muitos outros sites, e nesse processo comecei a seguir o Eckhart Tolle mais de perto. Devo ter caído o meu e-mail também dentro do cadastro de mala direta dele, né? E então, nesse ano de 2020, né, a vida trouxe para todos nós o desafio da pandemia. No meu caso específico, trouxe um desafio inédito na minha vida, né? Eu fui alvo de falsas acusações de crimes que eu teria cometido. Isso me gerou, obviamente, uma série de dores de cabeça significativas. Tive que dar conta disso, mas, ao mesmo tempo, eu acabei também recebendo, né? Vocês podem ver o convite, entre aspas, porque é um serviço pago, para fazer um curso chamado Conscious Manifestation, direto com o Eckhart Tolle. Eu não tinha condições de pagar, mas eu acabei descobrindo nas minhas pesquisas que hoje ele mantém uma fundação, né, que dá suporte com bolsas para quem não tem condições de participar. E havia um processo de seleção, e eu falei, bom, não, eu já tenho, me inscrevi. Nesse processo me perguntaram, inclusive, no questionário, quanto que eu poderia pagar. Se não me falha a memória, eu coloquei lá que seria máximo $50, né, hoje uns R$300. E, para minha surpresa, algumas semanas depois, recebi esse e-mail que está aí na imagem à direita, né, assinado pela presidente da fundação, dizendo que eu tinha sido aceito para participar no curso com bolsa integral, né? Obviamente, fiquei muito feliz, mas o aviso chegou no dia seguinte que o curso tinha começado, né? Então, isso acabou, de alguma forma, me prejudicando no começo, né? Mas esse processo, de qualquer forma, é um processo
que aconteceu, caiu do céu, como se diz no popular, ou estava predestinado. E uma das coisas que eu gosto de fazer sempre, né, é o seguinte: toda vez que eu aprendo alguma coisa nova, né, seguindo aqui essa figura da pirâmide do aprendizado, eu gosto de ensinar para os outros aquilo que eu aprendi, porque essa é a melhor forma da gente aprender. Dá trabalho, né? Porque a gente tem que não só ler, estudar, assistir, mas desenvolver material, né? Vocês vão ver a quantidade de material que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Um número, isso dá trabalho, mas ao mesmo tempo é a forma como a gente consegue, então, fixar esse conhecimento. A pirâmide do aprendizado não é uma pirâmide financeira, mas ela, de fato, funciona. Ok? Isso é recomendado por gurus aí de várias áreas, né? Além, é claro, dos especialistas em aprendizado, que são os que criaram aí essa pirâmide que eu acabei de mostrar. Muito rapidamente, eu queria mostrar aqui para vocês, né? Essas aqui são telas do curso que eu fiz, né? A tela de capa, um curso de 8 semanas, então ele começou no finalzinho de junho, acabou no final de agosto, apenas 4 semanas atrás, e o curso todo ele é online. Então a gente fica lendo, assistindo vídeos, e o que eu fiz, né, como primeiro passo, né, até para vocês terem uma ideia aí do volume, eu fui copiando todo o material que ele disponibilizou e montando um arquivo Word para o meu estudo, e não sei se dá para ver aqui na tela, deixa eu tirar esse material, ele acabou ficando com 296 páginas, só desse curso, né? De fato, é muito material, mas esse material está todo em inglês. Aí meus amigos falaram assim, você vai ter que traduzir isso para a gente. Então, é isso que eu estou começando a fazer aqui. E antes de mostrar, de fato, aí diretamente os ensinamentos dele, eu queria compartilhar com vocês, por um instante, alguns trechinhos aí de uma das aulas online que eu tive o prazer de participar, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês essa sessão aqui. Being aware of that, those 15. É ele falando ao vivo. Which one of you is you? Na primeira Those aula people online. that you see in the squares on the screen, Da qual eu if you're not participei. particularly focusing on anybody, you know, I mean, you peripherally, you know, I'm there, so that's me. But if you're not thinking, you take in the totality, it is. Whatever is arising now is. Para vocês verem, essa aula é ao vivo mesmo. Tem a participação de participantes do curso que entraram online para fazer perguntas. My question was, muito bem. Vocês podem ver que esse formato de apresentação dele, o estilo dele é baseado na fala, né? E ele fala bastante devagar, bastantes intervalos, e ele faz isso online, ele faz isso sempre, ele faz isso quando ele dá palestra, ele faz isso, inclusive, eu tive acesso a vídeos de retiros que ele organizou. Durante 4 dias seguidos, ele fica só falando, e não usa nenhum tipo de projeção, slides complementares. O máximo que eu vi ele usar de tecnologia é um texto com alguma pergunta que ele lê antes de começar a falar. Bem, vocês vão ver que eu faço diferente.
Mas eu queria, então, aqui só fazer alguns avisos aqui antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito. Então, primeiro aviso, né, tudo que eu estou apresentando aqui é baseado exclusivamente naquilo que eu consegui entender sobre os ensinamentos dele, né? Eu não sou representante dele, eu não tenho autorização dele para fazer essa apresentação, não tenho nenhum vínculo comercial, estou fazendo isso de forma voluntária, atendendo ao chamado dos amigos, e, como consequência, qualquer erro que tiver, qualquer coisa aí que esteja interpretada de maneira errônea, a responsabilidade é totalmente minha. A segunda coisa que eu preciso alertar é que essas ideias que eu vou mostrar para vocês têm o risco aí de mudar a cabeça e fazer com que vocês passem a partir de hoje a pensar de forma diferente do que vocês estavam pensando até hoje. E por isso esse aviso anterior, inspirado aí num outro alemão famoso que morou a maior parte da sua vida nos Estados Unidos. Acho que esse todo mundo conhece, né? Outra frase do mesmo, né? E aqui a gente precisa, de fato, tomar cuidado, né? É que o trabalho de espiritualidade do Eckhart Tolle toca na questão do ego. E tem algumas pessoas que, quando têm acesso a esse tipo de conteúdo, acabam desenvolvendo sentimentos de raiva ou de frustração, né? Então, se isso acontecer, fiquem alertas, né? Se observando, né? Que ali tem uma pista para a gente trabalhar alguma coisa, né? Eu vou explicar isso mais em detalhes, né? Na minha, a gente vai avançando com o material, mas fica aí dado o aviso. Muito bem. Finalizado, então, essa introdução, chegamos aqui ao ponto central da apresentação. Eu vou contar para vocês como é que funciona a espiritualidade de acordo com Eckhart Tolle. Eu dividi isso em várias partes para facilitar a compreensão. Então, eu vou começar colocando aqui algumas questões de maneira muito breve e depois vou usar das palavras dele, de vários livros e vídeos, e vou colocar em português para vocês, obviamente. Então, a primeira coisa que a gente deveria colocar na nossa busca por espiritualidade é saber quem que nós somos. A primeira coisa que ele diz, então, é o seguinte: cada um de nós é alguma coisa, mas que não é a nossa história. Nós não somos aquilo que a gente viveu. O nosso passado não define a gente. Outras pessoas se identificam com a mente. As pessoas acham que são aquilo que passa na sua cabeça. Aquela vozinha, né, que a gente escuta. Mas ele diz que não. Se a gente escuta aquela vozinha é porque nós somos mais alguma coisa. Outra questão que ele diz é que nós também não somos o nosso ego. Né? O nosso ego, aquele pedaço da gente que acha que nós somos melhores que os outros. Né? E, por último, também ele diz que a gente não é parte do universo. Ele diz que a gente é o próprio universo, num certo sentido. Okay? A segunda construção importante para a gente entender o que ele coloca é a interpretação que ele faz do tempo. O tempo, segundo Eckhart Tolle, é uma construção da mente humana.
Isto é, aquele tempo físico que nós medimos aqui, o tempo que leva para entrar na live, quanto tempo falta para acabar, e etc. No mundo espiritual não existe. Ele só existe no mundo da mente. Então, somente no mundo da mente é que nós temos as lembranças do passado e as esperanças ou a imaginação daquilo que acontecerá com a gente no futuro. No entanto, esse passado que a gente acumulou na nossa memória, ele não existe, e o futuro também não. Então, o insight mais importante aqui, que está no título do primeiro livro dele, é a palavra agora. Porque só agora é que nós podemos agir. Só agora é que a gente pode fazer alguma coisa. Outro conceito que ele coloca é a questão da eternidade. E aqui, a questão mais importante é entendermos o seguinte. Ele afirma que todas as formas, tudo aquilo que existe de concreto, desde o nível das galáxias até o nível dos objetos que nos rodeiam, e a gente mesmo, que também somos seres humanos, as plantas, os planetas, tudo isso que tem uma forma física, de fato tem existência apenas transitória. Isto é, existe por um tempo e depois desaparece. Isso, obviamente, se aplica a nós, no horizonte de nossas vidas, mas se aplica também no nível das galáxias. Segundo os astrônomos, as galáxias também têm um ciclo de nascimento, construção, crescimento e desaparecimento. Então, a pergunta que fica é, se tudo que tem forma é transitório, o que seria eterno? E a resposta que ele dá é que a eternidade fica por conta da transcendência. E exatamente nesse ponto é que nós somos, como seres humanos, um elemento importante nesse universo espiritual. Ao longo dos anos, muitas pessoas se perguntaram sobre como encontrar seu propósito neste mundo e como isso se conecta ao despertar espiritual. Por um lado, o propósito de nossa vida se desdobra por meio das atividades que realizamos, que ocorrem nessa dimensão horizontal, aquilo que a gente faz na superfície desse nosso planeta, que é a dimensão do fazer. E muitos ensinamentos, que são práticos, focam quase exclusivamente nessa dimensão, sugerindo que se você conseguir aquilo que você quer, então você será feliz. Mas isso é uma falácia. Todos descobrimos que, se operarmos apenas nessa dimensão horizontal, podemos até conseguir o que queremos. Mas isso, em última instância, não nos satisfaz. Por quê? Porque há uma segunda dimensão, que Tolle chama da dimensão vertical, representada aqui por a flecha de cor lilás, que é a dimensão do ser, que é igualmente importante. E o que o Tolle coloca aí como ensinamento fundamental é que o equilíbrio entre o fazer e o ser é o que nos dá o domínio da vida. Acaba sendo uma espécie de dança entre ser e fazer, não como coisas separadas, mas em conjunto. O que nós vamos fazer hoje é tentar perceber essa conexão entre o fazer exterior e a realização espiritual. Porque a maior fonte de satisfação na vida não é conseguir o que a gente quer, mas reconhecer que nós somos consciência. Se você perder isso, não importa o que você conquiste na vida,
não vai te fazer feliz por muito tempo. Podemos começar agora, exatamente onde estamos. Indo para dentro, descobrir o lugar onde a vida nasce continuamente, na fonte da criação, que é a própria consciência do universo. O universo tem criado continuamente por bilhões de anos, mas o próximo estágio de criação pode ser que seja muito diferente do modo como aconteceu até aqui. À medida que a humanidade desperta espiritualmente, também despertarão nossos poderes para criar uma mudança verdadeira em nosso planeta. E com isso, então, nós temos aí o pano de fundo para a gente entrar na segunda rodada aí de explicação do que o Tolle nos propõe, baseado agora em frases que eu retirei do trabalho dele diretamente. Todos eles vocês têm original em inglês aí e a tradução. Então, a primeira questão é o próprio conceito de espiritualidade. Ser espiritual não tem nada a ver com as tuas crenças filosóficas ou religiosas, mas tem tudo a ver com o teu estado de consciência. É isso que a gente precisa trabalhar. E por que isso? Bom, porque nós estamos vindo de um estado de ignorância, de um estado de não saber disso. E se a gente não tivesse passado por isso antes, não teria como a gente despertar e ter acesso a dimensões mais profundas. O ser humano, ele muitas vezes sente dor. E a dor, ela muitas vezes é escondida. A gente acaba manifestando, por exemplo, raiva, quando na verdade o que nós temos por debaixo é a dor. Da mesma forma, existem outras manifestações do comportamento humano que nos mostram isso. Outra, por exemplo, é aquilo que nós chamamos de preocupações. As preocupações pretendem ser necessárias, mas se a gente for analisar a fundo, as preocupações não servem para nada útil. Elas tomam nosso tempo, gastam nossa energia e impedem a gente de agir no presente. Outro elemento negativo na nossa vivência é o sofrimento. Mas o sofrimento é necessário, porque se a gente não tivesse sofrido, nós não seríamos capazes de participar com compaixão, com empatia, nem de sentir humildade no relacionamento com outros seres humanos. Entretanto, precisamos tomar cuidado que tem muito sofrimento que a gente mesmo se impõe. Muitas vezes nós mesmos criamos problemas. E aí nós criamos dor para a gente. Então aqui vai uma primeira sugestão prática. Tudo que é necessário para lidar com esse tipo de sofrimento é decidir o seguinte: não importa o que vier acontecer, e eu não vou criar mais dor para mim. Eu não vou criar mais problemas do que aqueles que eu já tenho. E com isso, a gente consegue, então, começar a pensar no processo de transformação pessoal. E aqui, segundo o Tolle, tem uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que a transformação interna, ela é praticamente impossível de ser feita sozinho. Você não consegue transformar você mesmo, ao seu parceiro, nem a ninguém. Tudo que você pode fazer é criar um espaço para que essa transformação aconteça, para que a vida te traga a graça e o amor possam entrar na tua vida. Outro elemento que nós temos na sociedade moderna é o estresse.
Então, ele diz que o estresse, ele é causado porque a gente está num determinado lugar aqui, quando, na verdade, a gente queria estar lá, num outro lugar que a gente imaginou. E essa frustração de não estar onde a gente gostaria de estar é que acaba gerando esse estresse. Outro ensinamento diz respeito à infelicidade. A infelicidade, ela tem como causa não a situação que a gente enfrenta, mas os pensamentos que a gente desenvolve sobre esta situação. A situação em si não nos faz infeliz. A gente fica infeliz quando a gente começa a usar a nossa mente para pensar a respeito dessa situação que a gente está vivendo. E isso nos traz sofrimento. Então, ele chama o nosso corpo, que se acostuma a viver nesse sofrimento, do corpo sofredor, que é uma das formas de existência que tem no universo. E como toda forma, ela deseja sobreviver. O truque que o sofrimento usa para sobreviver é que ele convence a nossa mente a se identificar com ele. E aí a gente passa a ter pensamentos do tipo, eu nasci pá virada e coisas desse tipo. Essa identificação do eu com esse sofrimento que, na verdade, foi autoimposto. Outra maneira da gente ter esse mesmo tipo de problema é baseado em experiências passadas. Muitos de nós vivemos adversidades, né? Coisas no passado que são um fardo. Mas são um fardo somente na medida em que nossa mente continua pensando nessas coisas. Essa é a forma pela qual o passado se perpetua, estando, na verdade, ocupando o espaço do agora. E a gente consegue se livrar disso na medida em que a gente tome consciência disso e perceba que, ao fazer isso, nós estamos comprometendo o nosso futuro. Nós temos que retirar esse passado do agora. E isso dá lugar a uma conversa mental, né? Isso, muitos autores falam disso, né? A gente tem vozes internas, a gente fala em 2, em 3, na psicologia se fala em vários níveis da mente, né? Mas de uma forma assim, muito simples, né? Usando a linguagem do Tolle, né? Ele fala de conversas internas. Então, quando a gente escuta aquelas vozinhas dentro da gente, elas estão, na verdade, contando uma pequena história. Essa história circula na nossa mente e, o que é triste, a gente acaba usando essa história que a gente mesmo inventou como uma lente para interpretar a realidade. Isso acaba, então, comprometendo a nossa performance. Outro elemento importante é o ego. Eu citei ele aí nos avisos prévios, tá certo? O ego é aquela parte da nossa mente que nos leva aí a querer ser os bons, melhor que os outros, né? E para isso a gente precisa se identificar com uma imagem. Precisa entender, por exemplo, que, olha, né, para falar em público eu sou melhor que todo mundo. Ou, para nadar 100 metros rasos eu sou melhor que todo mundo. Eu não sou esportista, mas eu sou bonita, não é? Mais bonita que eu não tem ninguém. E o que acontece é que essa parte da nossa cabeça, do nosso cérebro, acaba se identificando com essa imagem. E a gente acaba mudando o nosso comportamento
para viver em função dessa imagem e acaba, muitas vezes, mudando nosso comportamento para que as outras pessoas possam manter essa imagem da gente. E isso é uma grande falsidade, porque nós não somos nada disso. É uma imagem que foi construída na nossa mente. Ou seja, se a gente quiser, de fato, se libertar de tudo isso e viver com amor, alegria e paz, então nós precisamos nos liberar do domínio da mente. Né? Se você conseguir entender que essa voz na sua cabeça não é o seu eu, então já valeu você estar aqui hoje. Muito bem. Esse aqui hoje, né, é o ponto central aqui do agora do Tony. Né? Esqueça a situação que você está vivendo nesse momento, na sua vida. Né? A tua situação de vida é algo que se desenvolve ao longo do tempo. Mas a nossa vida, a gente tem que viver agora. Aquilo que nós chamamos de situação na vida, isso sim é assunto da mente. E o que ela faz? A nossa mente, ela fica avaliando o que aconteceu no passado e tentando adivinhar, planejar, ou prever, ou imaginar o que acontecerá no futuro. Mas nada acontece no passado. Tudo que nós já vivemos aconteceu no agora. E tudo que a gente ainda vai viver, se a gente tiver essa chance, acontecerá no futuro. Ou seja, toda a nossa vida consiste apenas do momento presente. Tua vida é agora. O que acontece é o seguinte: as pessoas não percebem que o agora é tudo que existe, que não há passado ou futuro, a não ser como memória ou projeção daquilo que existe na sua mente. E eu vou querer repetir. O momento presente é tudo que você tem. Que nem essa plantinha aí que a gente sopra e ela desaparece. Moral da história. No nível espiritual, o tempo não é precioso, porque o tempo é uma ilusão. Aquilo que você percebe como precioso não é o tempo em si, mas o único ponto fora do tempo. O agora é que é precioso. E quanto mais você se concentra no tempo passado e futuro, mais você vai sentir falta do agora, que é justamente a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, respondendo aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês. Quem sou eu? Quem é você? Tolle responde dizendo assim: eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas emoções, eu não sou aquilo que meus sentidos percebem, né? Minha visão, meus olhos, o tato e assim por diante. E eu também não sou o que me aconteceu ao longo da minha vida. Eu sou vida. Eu sou um espaço no qual todas essas coisas ocorreram. E eu tenho consciência de que essas coisas aconteceram. Sempre no agora. Então, ele resume isso dizendo assim: quem é você? Eu sou. E aquela pergunta sobre o propósito de vida, ele responde assim: o propósito de todo ser humano, o seu e de cada um de nós, é simplesmente o despertar para essa realidade espiritual. Quando a gente consegue fazer isso, né, quando você interrompe essa continuidade dessa história que na sua mente você conta, ligando o passado ao futuro, então é que você vai ter condições de surgir a verdadeira inteligência e também
o amor. O amor, ele diz, é reconhecer a você mesmo em outra pessoa. Namastê, dizem os budistas, né? E o segredo para encontrar o nível mais profundo do amor no outro é você encontrar ele primeiro em você. Porque se o amor é reconhecer você no outro, você precisa estar preparado para poder reconhecer. E quando você se prepara, então nós temos essa realidade de que a gente não tem desejos nem temores. Muito bem. Como é que a gente faz isso? Trabalhar isso na prática. A primeira sugestão que ele pode nos dar é que a gente tem que sempre dizer sim ao momento presente. Porque o que adianta a gente criar resistência contra aquilo que já existe, aquilo que já está acontecendo? É uma insanidade. Então, tem que aceitar aquilo que está acontecendo. E aí, então, a gente vai ver o que vai acontecer. Claro, nós vamos agir quando for possível, né? Vou mostrar já o que ele fala a respeito disso. Mas o que a gente não pode é resistir à realidade. Quem faz isso é o ego. Né? Quando o ego tenta colocar a gente numa situação de ficar acima dos outros, aí aqui a gente tem esse tipo de problema. Né? Quando a gente se posiciona na frente dos outros como uma função, como um papel. Quando, na verdade, a gente deveria simplesmente se posicionar na frente dos outros como uma presença consciente. Eu consigo captar tudo que está acontecendo. E quando a gente faz isso, então a gente não pode perder. Porque, diz Tolle, você só pode perder aquilo que você possui, mas aquilo que você é, você não consegue perder. E isso que nos vai fazer evoluir. Mas essa evolução não tem nada a ver com questões externas, materiais ou físicas. A verdadeira evolução é a evolução espiritual que acontece dentro da gente, com o surgimento dessa consciência, na medida em que a gente percorre a vida. E para isso, nós precisamos nos livrar da inquietude. Inquietude é o nome que Tolle dá ao ruído mental incessante, aquele barulho na nossa cabeça, que impede a gente de encontrar um ambiente de consciência que nos junta com o ser. Para a gente escapar da dor que nós começamos no começo, então precisa ter consciência aqui de que existem dois níveis de dor. Né? Nós temos dores que são o resultado de um passado, aquilo que já aconteceu com a gente, e que está sendo perpetuado na nossa mente. Outro tipo de dor, nos vimos, é a dor que a gente cria para a gente mesmo, no agora. E o que a gente precisa fazer, então, é cessar de criar essa dor. Precisamos dissolver a dor do passado. E para isso, nós precisamos, então, parar de julgar. Né? Quando a gente para de julgar e aceitar as coisas como são, a gente está livre da mente. Porque a mente é que faz o julgamento. E quando a gente faz isso, a verdadeira alegria e paz nos escapa. E como é que a gente treina isso? Como é que a gente consegue a nossa quietude? A sugestão que ele nos dá é buscar isso na natureza. Plantas, rios, árvores são quietas. Quando a gente descansa a nossa atenção sobre elas, a natureza, então, serve de mestre
para a gente aprender a ficar em quietude. E se algum de vocês já passou por essa experiência de estar contemplando a natureza, seja no alto de uma montanha, na beira do lago ou na praia, essa sensação que a gente tem naquele momento é talvez, segundo Todd, a sensação mais próxima dessa essência que nós já vivemos. E quando a gente reconhece isso, então a gente consegue se conectar com a abundância. A abundância é consequência da gratidão. Quando a gente reconhece tudo de bom que nós já temos, então a gente passa a ter condições de atrair outras coisas boas. Porque a atração, na verdade, só traz para a gente aquilo que corresponde ao nosso estado interior. Então, olha só. Sucesso e fracasso andam sempre juntos. A gente tem o fracasso escondido em cada sucesso e o sucesso escondido em cada fracasso. Outra dica prática. Não procure a paz. Não procure por qualquer outro estado, além daquele no qual você se encontra agora. Porque quando a gente parte em busca de alguma coisa que nós não temos, nós estamos instalando um conflito interno entre o aqui e o lá, e estamos criando inconscientemente resistência com aquilo que a gente tem no agora. Ou seja, ele nos sugere que, em vez de perguntar o que eu quero da vida, pergunte assim: o que a vida quer de mim? Outro exemplo que ele traz desse estado de quietude é a questão dos artistas. A inspiração dos artistas, né? No caso, assim, nós estamos falando de escritores, compositores, músicos. Essa inspiração, ela não vem da mente, mas de um momento de quietude, de inspiração, que depois, ao retomar o funcionamento da mente, acaba se transformando em criação. Isso, para quem não é criativo, pode se fazer analogia com o prazer e a alegria. O prazer deriva de algo externo, já a alegria deriva do nosso momento interno. Ok? Muito bem. Então, tentando recapitular essas ideias, muito rapidamente aqui, antes da gente passar para a parte prática, né? A infelicidade, ela não é causada pelas situações que a gente enfrenta, mas pelos pensamentos que nós desenvolvemos sobre ela. Então, a gente precisa estar consciente dos pensamentos e separá-los da situação. A situação é como é. Ela é neutra. Ok? A gente só vai se livrar da infelicidade quando o nosso ego deixar de ter o comando da nossa vida. Porque para o ego, você tem dois jeitos de ficar infeliz. E nos condena a ser infelizes sempre. O primeiro, o ego quer alguma coisa e a gente não consegue. O outro jeito é conseguir o que a gente quer. Porque aí a gente vai querer mais. E a gente continua infeliz. Então, de um jeito ou outro, estamos condenados. Toda a negatividade que a gente sente é causada, então, por um acúmulo desse tempo psicológico vivendo aí de negação do presente. Culpa, arrependimento, ansiedade, amargura, é tudo
excesso de passado, insuficiente presença. Não há nada que fortaleça o nosso ego mais do que estar certo. O ego acha que está certo, é o que ele tem que fazer. Mas isso é, na verdade, se identificar com uma posição mental, um julgamento, uma opinião, uma história. E é claro, para que a gente possa estar certo, o outro tem que estar errado. O ego adora fazer com que os outros estejam errados. A mesma coisa se aplica ao desapego. Como é que você se liberta do apego às coisas? Diretamente não tem jeito. A única maneira de acabar o apego é quando a gente deixa se identificar com essas coisas. Quando nós fazemos com que nosso ego pare de focar nessas coisas. Né? E aqui que está o problema, o risco que eu sei antes não. O ego, ele tem defesas, do tipo assim, não, isso é perigoso, você vai se machucar, não faça isso. Mas essa vulnerabilidade é falsa. Precisa decompor o ego. Então, precisamos nos libertar da negatividade para poder fazer essas mudanças. O despertar espiritual, né, ele vem do fato da gente sair do sonho e se desidentificar da nossa mente. Ok? Deixar que a vida nos dance e saber que a gente é a dança. Isso nos leva a agir. A gente deve agir, principalmente se a gente estiver infeliz. Porque pode ser que a gente faça a coisa certa e que a gente faça a coisa errada. Se fizer a coisa certa, ok. Se fizer a coisa errada, nós vamos aprender alguma coisa. Mas se a gente não fizer nada, vamos permanecer no erro. Ok? Eu vou agora, então, projetar aqui para vocês um exercício. Ok? Pedir que vocês acompanhem aqui a minha assistente das nuvens. A nossa meditação. Uma pergunta interessante para se fazer, e que você vai descobrir a resposta agora. Você consegue parar de pensar por alguns segundos? Ou é impossível encontrar algum intervalo na sua linha de pensamento? E não pare exercendo sua força de vontade. Isso não seria útil. Uma alternativa seria prender a respiração. Não recomendo isso. Por quê? Você pode parar de pensar prendendo a respiração, ficar muito tenso e então sentir que está prendendo o pensamento, mas no momento em que começar a respirar novamente, o pensamento vai voltar imediatamente com mais força do que antes. Mas se você simplesmente não consegue parar de pensar, há formas de te ajudar. Por exemplo, em vez de prender a respiração, esteja consciente de que está respirando, observe que está respirando, observe sua inspiração e expiração. Observe também os pequenos intervalos entre a inspiração e a expiração, nos quais você não respira. Agora você inspira, segura o ar por 2 segundos e expira. Perceba a sensação no final da expiração. E agora, repita o ciclo novamente, de forma contínua, mantendo-se ciente de sua respiração. Quando você faz isso, você não está pensando. É por isso que a percepção da respiração é um método antigo de meditação. Também é muito agradável. E então, depois de um tempo, você pode perceber que há uma sensação de viver por trás das respirações. Portanto, se você está procurando uma técnica de meditação muito simples, observar sua respiração é uma boa opção. Às vezes, os pensamentos podem voltar. Se isso acontecer, basta voltar sua atenção para a respiração. Na vida diária, é extremamente importante adquirir o hábito de cultivar o estado de não pensar quando de fato você não precisa pensar. Assim, quando você realmente precisar pensar,
seu pensamento será mais eficaz, mais poderoso e mais inteligente. Portanto, na vida diária, cultive esta prática o máximo possível, encontrando breves momentos sem pensar no seu dia a dia. Você poderia associá-los às respirações. A forma mais breve é uma respiração consciente, ou seja, você inspira e expira uma vez, e enquanto faz isso, fica muito ciente do ar fluindo para dentro do corpo primeiro, para fora do corpo depois. Uma única respiração consciente significa que você já não está pensando durante aquele breve momento. E isso é muito significativo. Quando você não está pensando, mas não perde a consciência, na verdade você está mais alerta do que quando está pensando. Isto é, você identifica uma nova dimensão de consciência dentro de você. A conquista mais significativa para um ser humano nesta vida é a habilidade de sair do pensamento ou, dito de outra forma, a habilidade de se posicionar acima dos pensamentos. Isto é despertar espiritualismo. O despertar espiritual não tem nada a ver com ver espíritos ou anjos, falar com Deus ou ter experiências de vidas passadas. Todas essas coisas são maravilhosas, mas não são necessariamente um despertar espiritualismo. O despertar espiritual é a percepção da existência de uma nova dimensão de consciência em você, que já existia antes, pode ser que ela surgisse espontaneamente de forma ocasional, mas você não lhe deu a devida atenção. Você já experimentou momentos de alegria, momentos de paz interior, mas provavelmente você não associou esses momentos com não pensar. No entanto, se você examinar mais profundamente como esses momentos de alegria e paz interior aconteceram, perceberá que houve pouco ou nenhum pensamento enquanto vivenciava esses momentos. Quando ficamos surpresos com alguma coisa e dizemos, nossa, isso não é lindo? Ficamos alguns segundos sem pensar. Portanto, pensar é uma coisa maravilhosa, desde que você não esteja possuído pelo pensamento. Se você é capaz de usar o pensamento, é uma ferramenta linda e incrível para a criação. Mas se pensar se torna a base de seu senso de identidade, em outras palavras, uma narrativa em sua mente de quem você é, a história do seu eu, então pensar se torna uma espécie de prisão. Ou, dito de outra forma, o pensamento torna-se então quase como algo que possui você, e você nem sabe disso. Quando você afirma algo como eu acho, estou pensando, isso não é muito preciso. Seria mais correto dizer, este pensamento está me acontecendo. Se você não consegue impedir, isso significa que deve estar acontecendo com você. Se você nem mesmo quer parar, deve ser porque você está quase viciado nisso, você acha que morreria sem ele. Portanto, se você não consegue parar de pensar, não está pensando. O pensamento está lhe acontecendo. Ou você pode dizer que está sendo pensado. Você não está pensando. Enquanto eu falo com vocês, fiquem atentos aos intervalos silenciosos entre as frases, entre as palavras. Mantenha-se atento a eles. Observe-os. Esteja ciente deles. Porque a parte de meditação desta sessão aqui é nesses momentos de silêncio. No restante do tempo temos apenas palavras que nos apontam para os intervalos de silêncio, que nos mostram o caminho para a quietude. Você também pode perceber que não está pensando enquanto percebe as lacunas, e isso é meditação. Esteja ciente de que nosso exercício tem duas dimensões, as palavras e os espaços. Os espaços são os intervalos silenciosos. Mas não apenas são intervalos, são também parte de um silêncio subjacente, ou, melhor, parte da quietude. Se você percebe esses intervalos, no exato momento de perceber, você não está pensando. Aprendemos isso aqui, mas quando você voltar para a sua vida diária, observe também os intervalos dentro de você, entre pensamentos. O espaço de nenhum pensamento entre dois pensamentos. Não precisa medir no tempo. Quem sabe? 3 segundos? 4. Assim,
Você tem acesso a uma dimensão de consciência mais profunda, ou superior, como preferir chamá-la. Na medida em que você percebe os intervalos entre dois pensamentos na vida diária, eles se aprofundam, ou você se torna mais consciente deles, e eles ficam um pouco mais longos. Você se dá conta que um pensamento chega ao fim e o próximo ainda não começou. Nesse intervalo, você percebe o que está além do pensamento, a consciência. E então, você começa a incorporar essa dimensão em sua vida diária, e então você se torna um ser bidimensional, você é uma pessoa e uma expressão da consciência que transcende essa pessoa. Você é uma expressão temporária da consciência do universo. Você é o universo sendo consciente em você. Você é a consciência do universo. E isto é muito significativo. Não importa o que você tenha conquistado como pessoa, você é a consciência do universo. Você é um ponto focal dessa consciência. Claro, a consciência do universo permeia todo o espaço, mas você é um ponto focal dessa consciência, aparecendo temporariamente sob o disfarce de uma pessoa. Mas não por muito tempo. Quando a pessoa evapora, como uma bolha de sabão, essa consciência faz pop. Muitas pessoas têm problemas de autoestima, com pensamentos tais como: não sou bom o suficiente. Não sou tão bom quanto essas pessoas, ou aquela pessoa específica, não sou tão bonito, nem tão forte fisicamente, nem tão bem informado, não tão inteligente e nem tão popular. Claro, você poderia trabalhar a autoestima no nível da pessoa com algum sucesso, porém limitado. Você pode repetir afirmações: eu sou bom o suficiente. Eu sou bom em tudo que faço. Estou ficando cada vez melhor, a cada dia, em todos os sentidos. Essa foi uma das primeiras afirmações que alguém fez há muito tempo, quando começaram a aparecer livros sobre pensamento positivo. Sim, é uma afirmação positiva. Todos os dias, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. Mas quem é esse eu na afirmação? Agora, para a pessoa, sim, as coisas podem melhorar. E depois, elas pioram. E daí ficam melhores novamente. E depois acontece algo adicional. Portanto, a pessoa existe entre dois polos de ganhos e perdas, de bom e mal, para cima e para baixo. Isso é inevitável. Ninguém pode ter sucesso continuamente. A vida colocará obstáculos de diferentes tipos em seu caminho. Portanto, você pode melhorar até certo ponto, mas não continuamente. Existem polos opostos, mas há uma outra dimensão ainda mais profunda em você, que não depende dessas polaridades, essa é a dimensão transcendente. E ao acessá-la, você está em contato com algo que os antigos filósofos gregos, como Sócrates, chamavam de o bem. O bem é o máximo. Às vezes, o bem, como eles usam essa palavra, significa algo como Deus. Note que na língua inglesa bom e Deus são palavras muito semelhantes. Talvez não seja coincidência. Então você sente que há um bem lá no fundo, algo, mas não é alguma coisa. Vamos apenas chamá-lo de algo, porque a linguagem sempre se refere a coisas. Esse algo está além das polaridades. Esse bem também está presente quando você está passando por uma grande perda. E às vezes, especialmente naqueles momentos em que você experimenta uma grande perda, você sente aquilo que está além das polaridades. Sente uma paz profunda, que não tem nada a ver com a pessoa, ela é transcendente. Porém, quando não há pausas no fluxo do seu pensamento, você não tem consciência dessa dimensão. As pessoas não percebem o peso que carregam por pensar demais, pensar excessivamente. Sem objetivo. Quantas pessoas não ficam infelizes somente por causa da atividade da sua mente inconsciente, seus julgamentos, interpretações negativas de si próprias e de outras pessoas, de situações? Portanto, pensar talvez seja o maior vício para a maioria dos humanos.
E quando é um vício, quero dizer que você perdeu a capacidade de parar, que é um hábito, algo que você precisa fazer e não tem mais a capacidade de parar. Ou seja, é mais forte do que você, ou parece ser mais forte do que você. Talvez você não tenha a capacidade de parar. Talvez possamos dizer que você não está disposto a parar, porque isso lhe dá uma sensação de satisfação temporária. Mas você sempre precisará de mais. Nunca é o suficiente. Então, veja que isto funciona como as drogas. Esse tipo de pensamento inconsciente, que é a maior parte do pensamento, não é útil. Ele é prejudicial. Bom, deixa em primeiro lugar dar os créditos por esse vídeo. Esse vídeo, ele foi, na verdade, montado com base em textos e exercícios do curso que eu tive a oportunidade de fazer. Eu fiz a montagem do texto e a tradução, e a locução do vídeo foi feita pela Camila, que é uma das minhas assistentes que mora nas nuvens. Para quem não é da área de computação, na verdade, é uma leitura automática do texto e que foi então, combinada aí com essa imagem do universo para compor esse vídeo. Essa questão de entender que, conforme a pergunta do Ailton, né, viver sob domínio da mente significa que nós não deixamos espaço para a vida espiritual. A vida espiritual acontece quando a mente está quieta, né? Quando nossa consciência tem condições de ocupar todo o espaço disponível. E essa é uma questão que é difícil de entender, é difícil de aplicar logo da primeira vez, né? E sabendo disso, então eu tenho aqui um presente para vocês, né? Esse vídeo que vocês acabaram de ouvir, né? Só para vocês que estão aqui na live, hein? Esse vídeo está disponível como um link privado e eu vou compartilhar aqui com vocês no chat e guardar esse link para vocês ouvirem novamente esse raciocínio aí que a Camila nos apresentou e repetindo esse exercício a gente consegue de fato aos pouquinhos aprender que esse espaço que a gente precisa aí para poder trabalhar a espiritualidade, segundo o Tolle, é criado na medida em que a gente silencia a mente. Esse espaço pode ser começado, né, como na tradição oriental, concentrando o foco sobre a respiração, mas ele não é o único mecanismo. Nós já mostramos aí várias imagens ao longo de todo o conteúdo, como a contemplação da natureza, por exemplo, pode ser um caminho também muito interessante para a gente poder fazer a quietude, né, que ele chama da mente, e poder ter espaço, então, para perceber. Eu não sei se vocês conseguiram captar aí no final do vídeo, ele compara o vício de pensar com o vício das drogas, né? E nesse sentido, Ailton, né, a gente tem, de fato, essa palavra aí que você usou, né, de colocar a tua pergunta na tela, né,
Você perguntou se poderíamos definir, então, que viver sob domínio da mente é viver escravo dela? Sim, é viver como um usuário de drogas, um adicto, né, que não consegue viver sem ela, né? E exatamente esse é o exercício que a gente tem que fazer, né? Então, a primeira questão aí, né, eu convido vocês a guardarem esse link e ouvirem quantas vezes achar que é necessário, né? E tem várias outras técnicas aí que o Tolle descreve no material dele. Infelizmente, nós não temos tempo aqui de falar de todos, né? Mas a gente tem que fazer um recorte muito grande no volume de conteúdo, né? Vocês devem estar vendo aí, só de slides, nós estamos, na verdade, eu não vou mostrar nem mais ou menos metade do que eu preparei, porque é o que cabe no espaço de uma live. E fora isso, tem mais centenas de páginas e vídeos, etc. Então, mas eu gostaria, então, que passar só algumas dicas rápidas, né, sobre o que mais que a gente pode fazer para abrir esse espaço, né? Em primeiro lugar, né, a gente precisa focar a atenção nos sentimentos dentro da gente, né? Quando a técnica budista fala de focar na respiração, que é usada, por exemplo, nas técnicas de meditação baseadas no mindfulness, né? A gente, na verdade, está praticando uma dessas modalidades. A gente está focando a atenção em alguma coisa que acontece dentro do nosso corpo, né? Você pode não só focar na respiração, você pode ir focando no batimento do seu coração, se você percebe ele, ou você pode ir percorrendo as suas veias, né? Tem diversos exercícios, né? Inclusive vários deles foram desenvolvidos pela Kim Eng, a esposa do Tolle, né? Justamente sobre esse corpo interno. Mas faça isso consciente de que nesse corpo tem defeitos. Esse corpo já sofreu, é assim, né? E o importante é que nesse processo você simplesmente aceite isso. Não comece a pensar nos seus problemas, né? Não comece a refletir a respeito deles usando a mente. Ou seja, você não deve julgar, você não deve analisar, nem basear a sua identidade dizendo que você é aquilo. A gente precisa se manter no momento presente, no agora, e ficar apenas como observador daquilo que acontece dentro da gente. E nesse processo, a gente vai se tornar consciente, não somente dessa dor emocional, né, de todas as marcas que o seu corpo já tem, do joelho que dói, da cabeça que está latejando. Mas quando você faz isso, e essa é a chave para dar, entre aspas, a mudança de nível, né? É você perceber que além de todos esses elementos que você está observando, também tem alguém que está observando essas coisas. E esse alguém é você, porque não tem mais ninguém. E exatamente esse ponto que foi o ponto de partida do Tolle, quando aos 29 anos ele, baseado nesse tipo de observações, conseguiu se curar sozinho da depressão. Então, esse é o poder do agora. É o poder da nossa consciência, que está dentro da gente, está disponível para todo mundo, mas a grande maioria das pessoas não exercitam. E eu queria fazer algumas reflexões sobre o porquê disso e como que isso pode ou deve evoluir para a gente se encaminhar aqui para o final da nossa live. Tá certo? Bem, nesse sentido, então, para entrar aqui no segmento final da live,
eu queria primeiro fazer alguns comentários sobre a evolução da consciência. Vários de vocês comentaram aí no chat sobre a dificuldade de aplicar isso na prática. Qualquer coisa que a gente queira aprender, eu falei disso com a pirâmide de aprendizado no começo, quando eu contei aí do que me motivou a colocar essas questões aqui de forma pública, né? É que esse processo de aprendizado, ele tem, na verdade, uma dificuldade. A gente só consegue, de fato, interiorizar esses conhecimentos se a gente não só aplicar, como começar a se dispor a ensinar aos outros. Então, esse tem sido o trabalho, né? E esse é um processo, na verdade, que nas análises históricas que Tolle faz da civilização humana, é um processo semelhante ao que acontece com a vida de todos nós. Todos nós passamos por momentos bons e momentos ruins. Tolle diz explicitamente, né, que as filosofias positivistas, né, que a gente pode reconhecer aí por frases como viver todos os dias cada vez melhor, são uma ilusão, porque na vida de ninguém acontece a gente melhorar todos os dias. De fato, na própria história da humanidade, né, se a gente olhar para a humanidade coletivamente, esse processo de evolução da consciência ainda está nos seus primórdios, né? Se a gente pensar no ser pré-histórico, que tem um comportamento quase que animal, certamente não tem nada disso que nós estamos falando. E nós estamos vendo aqui, nos últimos 2 ou 3 milênios, o surgimento de várias correntes de pensamento filosóficas que apontam nessa direção. Aqui no Brasil é muito conhecida uma frase de um rabino do primeiro século antes de Cristo, que o Mário Sérgio Cortella fala, né? Se não agora, quando? E aí já tem uma primeira faísca, digamos, do poder do agora. Mas ao longo do tempo, a consciência, ela acaba, na verdade, variando. E por isso essa imagem na tela. Ao longo do tempo, existe uma tendência da consciência ir aumentando, mas não é linear. A gente tem momentos em que ela se rompe, tem momentos em que sobe, tem momentos em que desce. E talvez a própria vivência do Tolle, né, na sua infância, nas ruas ainda em ruínas depois da Segunda Guerra Mundial, é que deram para ele a experiência ou a visão, né, o registro na mente dele, né, de que esse processo é um processo que é o principal desafio da humanidade, né? A questão fundamental que ele coloca aqui, né, é que nós temos que, como humanidade, como coletivo, reconhecer que ou a gente abre esse caminho para eliminar os problemas que o ego nos traz, né, criar espaço para a espiritualidade, né, ou, como consequência do avanço tecnológico, né, a tecnologia vai acabar sendo usada para o mal e a gente vai acabar se destruindo, né? As armas atômicas são um bom exemplo disso. As redes sociais são outro que está aí na ordem do dia, que embora não tenha um poder destrutivo físico, tem um poder de destruição da reputação das pessoas, baseado
nas palavras. E eu queria completar aqui as reflexões com uma reflexão a respeito das palavras. E aí, talvez tenha uma resposta para a pergunta do Ailton, né, que está perguntando aqui se o trabalho não é mudar, e sim criar espaço, como fazer isso na prática? Então, assim, a gente tem sugestões de reflexão, de métodos, etc., tá certo? Mas a grande dificuldade que nós temos é que tudo que a gente precisa, como seres humanos, aprender, passa pela palavra, né? Tudo que eu transmiti aqui para vocês, seja na forma de áudio, seja na forma escrita, são apenas palavras. E essas palavras que contêm ensinamentos se originam da mesma fonte que todos os outros ensinamentos espirituais. Mas a gente precisa tomar cuidado, diz o Tolle, para não confundir essas palavras com o ensinamento. Porque no momento em que esses ensinamentos são verbalizados, né? Isto alguém está falando, no caso agora, nesse momento sou eu, né? Ou esses ensinamentos são escritos, como acontece nos livros que ele fez, né? Então, nesse momento, esses ensinamentos, que são do plano espiritual, se transformam numa coleção de palavras. E essas palavras servem, então, na verdade, como essa analogia que ele faz, como uma placa de sinalização, né? Como aquela placa que está na beira da estrada, para ajudar a gente a seguir o caminho. Mas o trabalho de andar na estrada, né? É a pergunta do Ailton, né? Como fazer isso na prática? A gente tem que fazer caminho ao andar, diz a música, né? Então, a gente tem que, de fato, não só ler, ouvir, mas tem que praticar. Tem que se dispor a lembrar de tudo isso. E, conforme está explicado na bastante longa reflexão, apesar de eu ter tentado resumir o máximo possível, né? Ficou com 13 minutos de duração, né? É um tempo, talvez, grande para quem nunca praticou, né? Os meditadores dizem que deveria começar com 5 minutos, mas, infelizmente, eu não consegui resumir em 5 minutos as ideias principais dele. E então eu convido a que vocês ouçam e reouçam e vai pegando pedacinhos, né? Por exemplo, né? Uma das coisas que ele coloca lá como primeiro passo para a prática: presta atenção num discurso, pode assistir até o noticiário na televisão e veja o que acontece dentro de você naquele intervalo de silêncio entre uma notícia e outra, naquela fração de tempo que lá no estúdio eles trocam de câmera. Naquele momento, a nossa mente está desligada. E o que a gente precisa é ir trabalhando esses instantes para que, ao longo do tempo, eles vão ficando cada vez mais longos. Chegar em 3 ou 4 segundos pode ser desafiador, né? Os monges que fazem isso quase que profissionalmente conseguem chegar em 15, 20, 30 minutos depois de alguns anos. Mas o simples fato da gente estar consciente do que está acontecendo, né? Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de ir se aperfeiçoando e abrindo espaço para que essa espiritualidade de fato desperte, né? De fato, esse despertar, né? Esse foi a inspiração para o nome da live. A gente tem que fazer, a gente tem que agir, e isso só é possível no momento atual. Não adianta a gente
teorizar, não adianta a gente ficar falando para os outros, faça isso, faça aquilo. Isso é um trabalho que cada um tem que fazer. Ok? Então, eu prometi no começo que vocês iam sair daqui modificados. Né? E se vocês compraram essa ideia, certamente tem aí uma baita lição de casa. Como eu não sou professor, estou fazendo isso como voluntário, então eu não estou marcando uma prova, uma data aí na qual eu vou cobrar vocês do progresso que vocês tenham feito ou não feito. Isso fica de acordo aí com a consciência e a vontade de cada um. Agradeço aí todos os comentários que vocês estão fazendo e gostaria, antes da gente partir aqui para finalização, fazer mais alguns comentários sobre a continuidade disso, né? Então, assim, é evidente que o tema desses não se esgota em 1 ou 2 horas de live, né? Eu tenho já um monte de material adicional que nós podemos eventualmente usar em algum outro momento, né? E para isso eu gostaria de saber disso, né? Vocês podem deixar aqui no chat de vocês, né? Se vocês querem que eu siga aí alguma página, algum material de vocês, vocês fiquem à vontade, certo? Podem postar ali que eu vou seguir, né? Da mesma forma, eu fico à disposição. Esse vídeo do momento de reflexão, só relembrando, já está disponível aí para vocês que assistiram, né? Daqui a algumas semanas, provavelmente, vou tornar esse vídeo público, né? Os slides desta apresentação, muitas imagens aí cativantes, né? De fato, na medida em que eu fui escolhendo essas imagens, cada uma dessas imagens dá lugar a uma interpretação e a pensamentos no sentido de o que ela tem a ver, né, com a frase que está escrita, né? Não sei se vocês perceberam isso, as imagens não são simplesmente enfeites dos slides, mas elas fazem parte do conteúdo. E se vocês não se deram conta, não tem problema, né? Revejam os slides, eu vou disponibilizar eles como um álbum de fotos na minha página no Facebook, aí no comecinho da semana que vem, né? E tudo que está se passando aqui vai ficar gravado no YouTube também. Ele leva algum tempo, depois do encerramento da live, para disponibilizar aí como um vídeo público para ser revisto. E depois nós vamos disponibilizar também esse vídeo no canal do YouTube do Amor Consciente. Ok? Quem quiser me seguir, né, vocês têm aí um QR Code, tem os endereços aí das minhas redes sociais, né, meu canal no YouTube, dentro do qual está acontecendo essa transmissão. É um canal muito antigo, né? Tem o privilégio aí de ter um nome muito curtinho, né? Rockmaier, né? A abreviatura do meu nome, da época que só podia usar 8 letras, né? Já faz muito tempo isso, no mundo da informática. E tudo que eu disse que seria publicado na minha página vai ao ar no Facebook, né? Essa é uma página criada no ano passado, o processo aí de lançamento do livro que eu citei no começo, ele, das 7 chaves da oração da serenidade, e que nesse final de semana aí já ultrapassou os 4.000 seguidores, né? Então a gente tem aí bastante material, e é lá que eu vou publicar os slides dessa live como um álbum de fotografias. Isto é, vocês vão ter as imagens dos slides para vocês poderem revisá-los com calma aí, na velocidade que vocês acharem adequado. E por último, para quem ainda não faz parte,
né? Eu convido vocês a se inscreverem também no canal do Amor Consciente, onde também nós vamos publicar esse material todo. O Amor Consciente é uma rede de grupos de apoio, da qual eu faço parte e eu recomendo. Ok? Nós temos ainda um tempinho aí para o tempo previsto de transmissão. Então, se vocês tiverem aí mais alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Agradeço por aqueles que já estão inscritos. É muito bom saber que essa dedicação para construir esse conteúdo, de fato, encontra eco, está sendo útil para as pessoas, né? Dizia Padre Haroldo, né? Se fizer a diferença para uma pessoa, já está valendo. Então, nós podemos aqui continuar batendo papo por meio do chat, e daqui a pouquinho, quando a gente começar a sentir que esse processo está perdendo energia, nós vamos encerrar de novo com a mesma música que eu usei de fundo no vídeo de divulgação e que eu usei também nos minutos que precederam a live. Eu não sei se vocês querem saber, mas alguém perguntou que música é essa, e eu só vou contar se vocês perguntarem. Se tiver qualquer outra pergunta também mais interessante para vocês, fique à vontade, né? Estou aqui à disposição para que vocês possam questionar o que vocês quiserem. Os links, a Leda está pedindo para colocar os links no chat. Claro, posso sim, né? Deixa eu copiar aqui, né? O meu canal no YouTube é este: youtube.com/rockmaier. Minha página no Facebook. O link para vocês. E vou passar para vocês o link para o canal do Amor Consciente. Então, o canal no YouTube Amor Consciente, onde a gente fala da nossa metodologia, em questões de espiritualidade e outras atividades culturais que a gente já fez. Alguém quer saber que música é essa, né? Aí, Leda, obrigado pela pergunta, né? Essa música é uma música cantada por um grupo de padres, né, que vivem reclusos num monastério construído no século XIV, nas montanhas que formam o ponto mais distante do vale do rio Danúbio, no leste da Europa, né? Naquela época, os turcos tinham invadido, né, seguindo o leito do Danúbio, toda a região, até onde hoje é Belgrado, né, a capital da Sérvia, antigamente da Iugoslávia. E o rei da Sérvia tinha fugido para as montanhas e construiu lá, escondido, um monastério que, para a época, é gigantesco, né? Era o prédio mais alto da região, com 30 metros de altura, no século XIII, e se trata, então, de um monastério cristão ortodoxo, que fica no meio das montanhas, onde hoje é o Kosovo, que é um país muçulmano. E por se tratar de patrimônio da humanidade, né, isso aí correu risco seríssimo na época da Guerra dos Balcãs, e até hoje as tropas da OTAN estão lá para proteger esse monastério. Eu tive a oportunidade de estar lá alguns anos atrás,
e consegui algumas gravações, né, do que eles cantam lá. Deixa eu só verificar aqui, lendo a sua pergunta sobre o canal. Ah, sim, acabou repetindo aqui o prefixo, né? O HTTPS. Vou colocar de novo aqui. Todas essas abreviaturas, Tiny, o Tiny, né? Se vocês preferirem, quer dizer, pequeno em inglês, né? .cc/YouTube, Amor Consciente, tudo junto. Tá por HTTP ou HTTPS na frente. Qualquer um dos dois serve. Aí de novo. Né? Sim, Ailton, figuras poéticas. Né? O Ailton está comentando aqui que a mente é a lagarta e a consciência é a borboleta. Né? Essa é uma interpretação poética e dessas existem muitas, e tem muitas parábolas e muitas histórias que a gente poderia contar aqui durante horas e horas, ou organizar um workshop, ou até um curso. Né? De fato, é um material riquíssimo. Né? Outra pergunta aqui. A Fátima está perguntando que, seguinte, você afirma que esse conteúdo não tem relação com religião, mas o espiritismo kardecista me dá uma facilidade na compreensão. Estou errado? Não, não está errado. Né? De fato, a espiritualidade que nós estamos falando aqui é uma espiritualidade que transcende as religiões. Né? As religiões preparam a gente, na verdade, para esse caminho. Então, quem já pratica esse caminho, provavelmente tem um caminho um pouquinho mais fácil para conseguir entender, né, esse caminho. Né? O seu sentimento está perfeitamente correto. Né? A mesma coisa se aplica, por exemplo, a quem pratica o budismo, né? A questão, né, de meditação, várias questões que nós falamos aqui estão relacionadas a isso. Né? E no budismo se encontram muitas visões, inclusive poéticas, né, na linha dos comentários do Ailton, sobre aquilo que o Tolle descreve aí de uma forma muito mais prática e usando a linguagem do nosso mundo moderno ocidental. Ok? Muito bem. Mais alguma pergunta? Eu agradeço muito aí mais uma vez a presença de todos. Né? E vou continuar aqui por mais 10 minutos disponível no chat. Enquanto isso, vou convidar vocês a ouvirmos mais uma vez essa música, que acabei não falando antes, né? Contei a história de onde que vem, mas não falei da música. Né? A música específica que eu escolhi como fundo para essa live é uma música cujo nome em linguagem servo-croata, né? A tradução seria algo assim como os exércitos de todos os anjos, né? Para ajudar a gente aí a caminhar nesse caminho. Então, eu continuo por aqui, enquanto a gente vai se despedindo aí com a música. Quem quiser qualquer pergunta adicional aí, por favor, estamos ainda em contato por aqui.
no.